Vingadores Ultimato, um filme de 2019, um dos maiores sucessos da Marvel Studios, trouxe aos fãs momentos emocionantes, desfechos épicos e uma narrativa grandiosa. Contudo, ao mexer com conceitos complexos como viagem no tempo e o funcionamento do reino quântico, o filme introduziu inconsistências lógicas que, mesmo sendo aceitáveis no âmbito da ficção, não escaparam da análise rigorosa da Nômade Filmes. A seguir, exploraremos dois dos erros lógicos mais discutidos do filme: os paradoxos da viagem no tempo e a mecânica inconsistente do reino quântico. Vamos desconstruir essas falhas e entender por que elas deixam brechas na narrativa. Vamos ver tudo isso e muito mais, aqui na Nômade Filmes. A viagem no tempo sempre foi um dos conceitos mais fascinantes e desafiadores na ficção científica. Em Vingadores Ultimato, ela se torna o pilar central da trama, permitindo aos heróis uma última tentativa de reverter os efeitos do estalo de Thanos. O filme introduz uma abordagem própria para a viagem no tempo, onde alterações no passado criam ramificações e não afetam diretamente a linha do tempo original. Embora inovador, esse conceito apresenta inconsistências que desafiam sua própria lógica interna, criando uma série de paradoxos que deixam o público com mais perguntas do que respostas. Ao contrário de histórias clássicas como De Volta para o Futuro, onde alterar o passado tem impactos diretos no presente, Ultimato apresenta a ideia de que mudanças no passado criam novas linhas do tempo, sem interferir na linha do tempo principal. Isso é explicado pelo Hulk em uma cena onde ele descarta as abordagens tradicionais da viagem no tempo, afirmando que o passado não pode ser mudado porque já aconteceu. Essa teoria, embora inovadora, cria um problema. Se mudanças no passado não afetam o presente, como o retorno das joias do infinito para suas linhas do tempo originais poderia consertar as ramificações? Além disso, as ações dos personagens frequentemente contradizem as próprias regras estabelecidas, levando a confusões lógicas. A teoria das linhas do tempo alternativas funciona como um artifício narrativo, mas sua aplicação no filme é inconsistente. Os paradoxos da viagem no tempo em Ultimato não apenas criam confusão, mas também diminuem a profundidade emocional de certos momentos. O sacrifício de Natasha Romanoff, o final de Steve Rogers e a derrota de Thanos perdem parte de sua força quando o público é forçado a questionar a lógica por trás desses eventos. Vingadores Ultimato é, sem dúvida, um marco na história do cinema de super-heróis. Contudo, sua abordagem à viagem no tempo apresenta inconsistências que, embora não comprometam o impacto emocional do filme, deixam lacunas na lógica da narrativa. Vingadores Ultimato marcou o encerramento épico de uma saga de mais de uma década do universo cinematográfico da Marvel MCU. No entanto, ao introduzir o reino quântico como o mecanismo principal para a viagem no tempo, o filme criou mais perguntas do que respostas. A premissa, embora fascinante, é deixada vaga e cheia de inconsistências, comprometendo a coerência narrativa. O reino quântico foi apresentado pela primeira vez no MCU em Homem-Formiga 2015 como uma dimensão subatômica, onde as leis normais da física e do tempo deixam de se aplicar. Em Ultimato, ele é usado como a solução para a viagem no tempo. A explicação dada no filme sugere que o reino quântico opera fora do tempo, permitindo que os Vingadores viajem para diferentes pontos na linha temporal sem interferir diretamente na realidade principal. Scott Lang menciona que passou 5 horas no reino quântico enquanto 5 anos se passaram no mundo real. Isso estabelece a premissa de que o tempo flui de maneira diferente dentro dessa dimensão. No entanto, o filme nunca explica como essa diferença de escala é controlada para permitir viagens precisas no tempo. As partículas de Pym são apresentadas como um recurso limitado e essencial para a viagem no tempo. Cada viagem consome uma quantidade dessas partículas, mas o filme é vago sobre como elas são usadas ou recarregadas. O reino quântico é um dos conceitos mais inovadores e ambiciosos do MCU, mas sua execução em Vingadores Ultimato é prejudicada por explicações vagas e inconsistências narrativas. Embora a suspensão da descrença permita que o público aproveite a história, as falhas na lógica enfraquecem a coesão interna do filme.
Com explicações mais detalhadas, regras claras e uma abordagem mais realista para os impactos das viagens no tempo, o reino quântico poderia ter sido uma ferramenta narrativa ainda mais poderosa. Apesar disso, o Ultimato permanece um marco cinematográfico, mesmo com suas falhas, provando que o impacto emocional de uma história pode superar suas inconsistências científicas.